Nesse vídeo eu gostaria de tratar a respeito da sola fide, ou seja, somente a fé. A doutrina da justificação somente pela fé. Mas o que diz essa doutrina? Essa doutrina ela veio a partir da Reforma Protestante e ela afirma que apenas por crer, pelo ato do homem ter fé em Deus, ele é justificado e perdoado dos seus pecados. Ou seja, a justificação, a salvação diante de Deus, vai depender somente da fé daquele que crê no sacrifício de Cristo. E ao crer, a justiça de Cristo é aplicada àquela pessoa. Ou seja, a salvação daquele que crê não depende das obras. As obras não têm valor para a salvação. As obras não salvam. Mas a fé somente, observe só, a fé somente salva o homem perdido. Liberta, transforma e justifica o homem diante de Deus somente por sua fé. Diante dessa definição do que é essa doutrina, temos que entender que essa doutrina, antes de tudo, ela não encontra apoio na Bíblia. Alguém pode dizer, mas Paulo escreveu que nós somos justificados pela fé. Sim, Paulo escreveu. Porém, como todo texto bíblico, nós devemos interpretar essa passagem, abordando também outras passagens, para não entender de forma errada. Ou seja, para não tirarmos o texto do seu contexto, que é todo o contexto bíblico, para que possamos ter a correta interpretação. Então, nós devemos interpretar cada texto no seu contexto, a fim de que não tenhamos falsas conclusões, como é o caso da doutrina da justificação somente pela fé, independentemente das obras que são feitas em Cristo. Então, como já vimos, a justificação pela fé, ela não depende das obras. Ou seja, qualquer obra que o homem faça, ela não tem significado algum para a sua salvação. Diante disso, nós vamos agora fazer a leitura de alguns textos da Sagrada Escritura. Eu gostaria de iniciar fazendo essa refutação dessa doutrina, que é antibíblica e que não encontra apoio na história do cristianismo, fazendo citação da passagem de São Mateus, capítulo 7, versículo 21. Vamos ler até o 23, versículo 21, 22 e 23. Vejamos, só recapitulando, a doutrina da justificação pela fé, da justificação somente pela fé, diz que o homem é justificado somente pela fé e para a sua salvação não depende de suas obras. Vejamos o que diz o texto. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Temos que fazer algumas considerações a respeito desse texto. Veja a contradição da doutrina da justificação somente pela fé com o texto bíblico citado. Porque a doutrina da justificação pela fé diz que, para a sua salvação, o homem não pode fazer nada. Simplesmente a graça de Deus
mediante a fé, vai justificar aquela pessoa. Porém, o próprio Cristo diz que para entrar no reino dos céus é necessário fazer a vontade do Pai que está nos céus. E ele ainda diz que muitos naquele dia virão a ele dizendo que profetizaram, fizeram maravilhas no nome de Cristo. E eu pergunto, essas pessoas elas não criam em Cristo? Pelo texto nós vemos que elas tinham fé. Elas acreditavam que estavam fazendo aquelas maravilhas, expulsando demônios, profetizando, através de Cristo. Ou seja, eram pessoas crentes em Cristo. Mas não entrarão no reino dos céus porque praticavam a iniquidade. Porque as suas obras eram más. Esse texto é muito claro e refuta. Eu não precisaria ir adiante nessa argumentação para refutar a ideia da justificação somente pela fé. Porque se o homem tem fé, como é demonstrado nesse texto, mas ele não pratica os mandamentos de Cristo, os mandamentos de Deus, a sua fé não pode salvá-lo. Ele não vai entrar no reino de Deus pelo fato de ter tido uma fé inoperante, uma fé que não o levava a praticar a vontade de Deus. Então, a fé dessas pessoas já deveria ser acompanhada pela prática das boas obras, pela prática da obediência, a prática da vontade de Deus. Seguindo adiante na argumentação, para não deixar brechas para a sola fide, para a doutrina da justificação somente pela fé, vamos ao texto de Marcos, texto de São Marcos, capítulo 10, versículo 17, que diz assim, vamos ler o 17 e o 19. Ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para ele um homem, ou seja, correu para Cristo, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Vamos à resposta de Cristo. Versículo 19 diz assim, sabes os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, nem defraudarás, honra a teu pai e a tua mãe. Então, nós vemos aqui que a resposta de Cristo poderia ser muito simples. Ele poderia apenas dizer, creia em mim que você será salvo. Porém, não é isso que acontece. Cristo cita a lista de mandamentos que ele deveria guardar para que fosse salvo. Por quê? Porque se ele não guardasse esses mandamentos, claramente ele não iria herdar a vida eterna. Um texto muito importante também, e que vai confirmar a nossa exposição, é o texto que se encontra em Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Diz assim o texto, e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Aqui falando de Cristo, o texto diz que o próprio Cristo, quando aperfeiçoado, veio a ser o autor de eterna salvação. Para quem? Os que creem? Não. Para os que lhe obedecem. Então, o simplesmente crer não é suficiente para a salvação. Mais um texto demonstrando essa grande verdade. Indo adiante na nossa argumentação, podemos ir para o texto de São Tiago, a epístola, capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 14. Diz assim o texto, é um pouco longo,
mas eu vou fazer questão de ler e comentar. O versículo 14 diz assim: Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé pode salvá-lo? Observe só, aqui logo no início do texto, o autor deixa claro que é possível ter uma fé, né? Um tipo de fé ali, e você não ter obras. E ele já questiona a validade dessa fé. Essa fé pode salvá-lo? Ele já deixa implícito que não. Porém, é possível você ter fé, ou seja, você crer e não ter obras. Essa é a fé que os demônios também têm, como o autor vai nos mostrar aqui logo adiante. Vou seguir lendo o texto, versículo 15, que diz assim: Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveita nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então aqui eu já quero comentar algo importante. Muitos irão argumentar, tenho certeza até nos comentários, que as obras são consequência da fé. Ou seja, se você tem fé, necessariamente você vai ter obras. E não é isso que acontece. É possível você ter fé e você não ter obras, como o autor aqui admite, quando diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Agora, é verdade que essa fé sem obras, ela é morta. Então, geralmente os protestantes argumentam assim: mas as obras elas são apenas consequência da fé. E não é isso que acontece. É possível, como nós veremos aqui adiante, se crer em Deus, você ter fé e não ter obras. Então, a advertência é para que tenhamos obras, para que essas obras elas possam completar a fé. Vejamos o que diz a partir do versículo 18. Mas dirá alguém: Tu tens fé? E eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Agora, vocês que argumentam que as obras, as boas obras, são consequência da fé, eu pergunto: por que os demônios eles não têm boas obras? Por que eles não praticam boas obras, já que eles têm fé? Então, a grande diferença de uma fé que venha nos salvar, que venha nos conduzir à salvação, e uma fé morta, é justamente as obras. Porque as obras, elas completam a fé. E a fé sem obras é morta. Então, justificação somente pela fé, a fé separada das obras, é impossível. É uma falsa doutrina. Não tem sustentação nas Escrituras. Indo adiante aqui na leitura, no versículo 20, vai nos confirmar justamente isso. Dizendo assim: Queres saber, ó homem sensato, que a fé sem obras é inútil? Aqui já diz que é possível você ter uma fé e não ter obras. Porém, essa sua fé é inútil. Porventura não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Ele poderia simplesmente crer e não praticar essa obra para com Deus. Mas ele escolheu praticar a boa obra. Não foi a fé que ele já tinha que o obrigou. Eu posso muito bem crer em Deus
e não agir de acordo com a minha fé. Eu posso conscientemente agir contra a vontade de Deus. Não é pelo fato de eu crer que exista Deus, que Ele me ordenou, me deu mandamentos para cumprir, que necessariamente eu vou cumprir. Não, eu posso muito bem rejeitar tudo isso. Porém, essa fé que eu tenho não vai me salvar. Ela vai me justificar? De forma alguma. Versículo 23 diz assim: E se cumpriu a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Agora, eu procurei na Bíblia a expressão somente pela fé, e eu encontrei apenas uma vez. E veja só como eu encontrei e onde eu encontrei. Eu encontrei justamente nesse texto, no versículo 24, que eu vou ler agora. Agora eu pergunto, esse versículo que eu vou estar lendo vai confirmar a justificação somente pela fé? Porque realmente essa expressão, somente pela fé, existe na Bíblia. Vamos ver se o versículo vai confirmar a ideia protestante da doutrina da justificação pela fé. Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. Ou seja, a única vez que eu encontro a expressão aqui na Bíblia, somente pela fé, é para negar a doutrina protestante. Ela não tem sustentação bíblica. Poderei ir adiante e ler mais alguns textos, né? O versículo 25 fala da meretriz Raabe, e no versículo 26 vai dizer novamente que, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, é um texto muito longo, que fizemos aqui a leitura e concluímos que justificação somente pela fé não existe na Bíblia, não é cristão. Agora, justificação com a fé, através da fé, pela fé, acompanhada das obras, sim, realmente é uma doutrina que está de acordo com o pensamento que a igreja sempre ensinou. A fé sozinha não justifica, mas as obras feitas em Cristo, elas vão completar essa fé, elas vão ser, de certa forma, frutos da nossa vida cristã e servirão para a nossa salvação. Porém, a fé sem obras, ela é morta, não vai justificar ninguém. E agora, para concluir o nosso raciocínio sobre a sola fide, a doutrina da justificação somente pela fé, nós vamos para um último texto, onde nós vemos de vez que essa doutrina ela é falha e ela é falsa realmente, ela não é verdadeira, não é cristã. Vamos para Mateus 25, versículo 24. É o último texto que eu estarei citando para concluirmos esse vídeo, e eu creio que seja suficiente para chegarmos aqui à nossa conclusão, né, de que a fé sozinha ela não justifica ninguém. Diz assim o texto, se referindo ao juízo final. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora, aqui Cristo faz o convite para os salvos entrar na posse do reino. Agora Cristo vai dizer por que eles vão entrar na posse do reino, porque eles estão ali salvos. Versículo 35 diz assim: Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolhestes. E aqui Cristo cita diversas boas obras.
Agora, seguindo o texto, diz assim lá no versículo 41, né, depois que os justos perguntam quando que viram Cristo com fome, com sede, e o serviram, e Cristo responde que isso aconteceu quando os justos atenderam às necessidades, né, dos pequeninos. Em seguida, depois dessa situação, depois de Cristo mostrar o porquê as pessoas vão entrar no reino, ele vai nos mostrar o porquê as pessoas vão ser condenadas e não vão possuir o reino de Deus. No versículo 41 do mesmo texto, do capítulo 25 de São Mateus, o texto diz assim: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqui ele está falando com as pessoas que irão para a condenação eterna. E agora ele vai dizer o porquê essas pessoas vão para a condenação eterna. E ele explica: porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era forasteiro e não me acolhestes, estava nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Aqui está muito claro que as obras têm um peso importantíssimo para a salvação. Aqueles que praticarem as más obras, apesar de terem fé, de crer em Deus, não terão a sua salvação de forma alguma. As obras, elas completam a fé, porque quando eu creio, eu estou no dever de obedecer ao Deus no qual eu creio. E por fim, eu sei até que muitos vão levantar aí como questão escatológica, dizer que aqui não se trata do juízo final, mas aqui vamos lá, só para confirmar que aqui se trata realmente do juízo final, é o destino eterno dos homens perdidos e dos homens salvos. Vamos para o versículo 46, onde diz assim: E irão eles para o castigo eterno, as pessoas que praticaram as más obras, mas os justos para a vida eterna. Porque muitos nessa situação aqui interpretam como se fosse um milênio fantasioso, que acreditam que será aqui na Terra, mas aqui o texto é muito claro. Ele está tratando do destino eterno das pessoas por conta da sua conduta, por conta das suas obras que fizeram em vida, que fizeram aqui na Terra. Tanto prova disso é o versículo 46 que eu li, que fala do castigo eterno, que os ímpios irão, e os justos para a vida eterna. Aqui é um contexto de juízo final. E as obras têm um peso importantíssimo, porque a Bíblia nunca fala de um julgamento pela fé. A Bíblia sempre fala de um julgamento pelas obras. Eu me refiro quando a Bíblia apresenta aqui o juízo final. Os textos que tratam de juízo final falam do julgamento pelas obras, porque somente a fé realmente não justifica ninguém. Por que eu decidi gravar um vídeo sobre esse assunto? Sinceramente, eu acho essa doutrina da justificação pela fé uma doutrina perigosa para a salvação das pessoas. Recentemente, eu assisti um vídeo aqui no YouTube de um bispo entre aspas, né, protestante, que ele afirmava suas razões porque não seria católico apostólico romano. E entre essas razões, ele citou essa questão da justificação pela fé que ele cria. E ele até deu exemplo que se ele, acho que foi isso que ele falou, se ele ou algum dos seus fiéis brigasse com a esposa e logo saísse ali na rua, fosse atropelado, não iria perder a salvação por conta dessa briguinha, por conta de um pecadinho que
que cometesse, né? Por conta de um só pecado. Ele deu a entender isso. Ou seja, ele quis dizer que as suas obras não interessavam a Deus, porque ele já cria e essa fé trazia a justiça de Cristo para ele. A justiça de Cristo era aplicada diretamente nele por essa fé, era como se encobrisse ali o seu pecado. É até uma pessoa assim educada, que fala com muito respeito, inclusive, porém temos que discordar, porque, meus irmãos, se nós brigarmos, vivermos de qualquer forma, em pecados, de forma consciente, pecados graves, nós não vamos ser salvos. Ainda que tenhamos fé. Essa fé, ela deve ser vivida, ela deve ser um meio, né, para nós buscarmos a Deus e buscar obedecê-lo. Então, é isso. Peço que vocês curtam o vídeo. Espero ter sido claro. Que vocês também compartilhem e que, né, possamos abrir a mente para compreender bem essa questão. Porque, como eu falei, é uma doutrina perigosa. Pode fazer você perder a sua salvação, confiando que você está justificado por sua fé. Uma fé ali sem obras, né? Porque as obras não importam, entre aspas. E aí você vai perder a sua salvação, a sua eternidade. Então, que nós possamos refletir sobre isso. Eu creio ter sido muito claro